programa Trilha Social esteve em João Pessoa, na Livraria do Luiz. Essa livraria existe há 50 anos, onde há o encontro semanal de vários autores. São 50 anos mantendo a cultura e mantendo aquele leitor fiel. Sempre que vem um novo livro, uma nova história, eles estão ali. Eles adoram conhecer a história de cada um ou aquilo que aquela pessoa quer compartilhar no seu livro. E nós estivemos com 2 autores lá, com vários autores, e 2 autores nós gravamos aqui, e nós vamos mostrar para você daqui a pouco a entrevista com eles, o quanto é importante, cada um tem a sua história. E falando de história e falando de literatura, nós podemos entender que a escrita, desde que o ser humano começou a escrever, ele começou a registrar. Olha como é importante registrar. Existem livros que falam da identidade e da cultura de um povo. E todos nós gostamos, né, de viajar para conhecer a cultura e identidade de outro povo. Muitas vezes nós não podemos viajar, mas através da literatura nós podemos viajar naquela história contada por aquele autor, daquela cultura, de como eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem, como são as histórias de amor que se desenrolam nesses locais. E nós temos aqui no nosso país vários estados, e dentro desses estados nós temos a representação de várias partes do nosso país, do nosso Brasil. São histórias, são identidades diferenciadas. Você vai para São Paulo, lá em São Paulo nós temos uma identidade bastante voltada para o empreendedorismo e também tantas pessoas que vieram de outros países, a união de muitas culturas. Temos bairros em São Paulo que defendem, que praticamente são de uma cultura só, como é o bairro da Liberdade, por exemplo, que é um bairro que você encontra tudo e fala sobre a identidade dos japoneses, tanto na maneira de vestir como na gastronomia. Então muita gente vai lá para conhecer, assim também como tem o bairro dos nordestinos. Então essa miscigenação, essa mistura, isso faz com que a gente se sinta bastante integrado e aprendendo com outras pessoas a sua maneira de viver. E a literatura e o escritor em si, quando ele tem a coragem, a vontade de compartilhar aquele seu conhecimento, ou aquela história que vem no seu coração, ou aquele romance que se passa numa época antiga, numa época atual, que se passa na praia, seja onde for. Quantos de nós não viajamos nessas histórias? Você imagina o que seria do mundo sem a arte, sem a escrita, sem a música, sem o cinema, sem o teatro? Nós sabemos que a arte, ela torna a vida mais leve. E o quanto é importante um país investir na cultura, investir em seus escritores, investir em seus artistas, investir naquilo que representa a sua identidade também. Na escrita também, a gente fala muito, nós vamos encontrar livros que falam sobre as relações familiares e as relações, de uma forma geral, as relações humanas. O quanto é importante se tocar nesse assunto, porque assim você vai conhecendo também a identidade e a forma que vive cada país, né? Cada local, naquela cultura, como é que a mulher é tratada, como é que o homem é tratado, qual o local que ele ocupa, a criança. E aí nós vamos vendo que muitas coisas que acontecem em outros países, nós discordamos. Uma cultura, por exemplo, onde homens já de uma certa idade casando com garotas de 10, 12 anos. Não é a nossa cultura, mas é a cultura deles. Como a gente deve trabalhar, é bom que a gente conheça tudo isso, para quê? Para que a gente possa pensar em unificar o respeito ao ser humano e à criança também, para que a gente possa, no mundo inteiro, algumas culturas, elas não são, embora para eles possa parecer normal, não é normal para o ser humano. E assim,
nós podermos atuar. E existem também as memórias, os livros que contam a memória, contam também a história do povo, de onde veio. Você se lembra, né, que na escola você foi obrigado a estudar todas as guerras, mas você nunca leu um livro que contasse a história daqueles que perderam a guerra. As histórias das guerras são sempre contadas por aqueles que ganharam. E numa guerra não existe ganho, existe quem perdeu mais ou menos vidas. E vida é o único patrimônio que nós temos, além do patrimônio que nós criamos aqui. Mas sem a vida, nós não teremos patrimônio aqui. Então, é uma reflexão profunda. Vamos buscar conhecer também o que aconteceu com outro povo, de que forma foi, qual é a versão deles. Então, a escrita, ela permite a todos nós conhecer a história de uma forma ampla, para que nós possamos também nos atualizar e ter uma opinião formada de forma correta. Nós temos as questões urbanas, ambientais, dos nossos rios, das nossas florestas, o que acontece, como é que nós cuidamos e como é que nós também cuidamos de nossa casa, como é que é a urbanização nosso estado, no nosso município, na nossa rua. Quantas coisas nós podemos relatar através da escrita. E agora eu vou deixar vocês com os escritores Idelberto Barbosa Filho e Políbio Alves, duas ilustres pessoas, escritores maravilhosos, são professores e têm uma vasta literatura oferecida ali em João Pessoa e para o mundo. Vamos ouvi-los? O programa Trilha Social está aqui na Livraria do Luiz com Idelberto Barbosa Filho. Isso. Filho, Filho. Como é bom a gente carregar, né, essa questão de ser filho. Filho significa que a gente já tem uma história, a gente já vem carregando uma história aí dos nossos pais, a ancestralidade. E eu sei que o senhor é professor aqui e também é uma pessoa que fomenta muito a questão da literatura e também é jornalista. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa sua história. Como é que você chegou a ser professor e também o que te levou para a literatura, como é que isso movimentou seu coração? Alguém da sua família já era dessa área? Bom, veja bem, digamos, são muitas perguntas, esse tema, isso daria uma conversa longa, né, sem fim, mas eu diria assim, para tentar resumir para o público aí de Alagoas, Maceió, onde eu tenho grandes amigos, poetas, o Ledo Ivo foi meu grande amigo pessoal. Tenho hoje o Sidney Vanderlei, o Fernando Fiuza, a Isabel Brandão, que é professora lá na Universidade Federal de Alagoas. Enfim, a gente tem assim essa dinâmica de sempre estar. Estive uma época na universidade como professor, sempre ligado à literatura, à teoria literária. Depois me aposentei e sempre tive um pé no jornalismo, né? E fazíamos a ponte entre o olhar, digamos assim, acadêmico, né, sobre as coisas, um olhar mais severo, mais fundamentado, e o olhar jornalístico, que é aquele olhar do cotidiano, que tem também seu crivo crítico de acompanhar toda a produção cultural, especificamente, no meu caso, a literária da Paraíba, né? Pra você ter ideia, eu tenho uma coluna aqui no jornal, o mais antigo jornal da Paraíba é a União, de 1882, né? Ainda está circulando no impresso, que é uma coisa assim, absolutamente extraordinária. Exatamente. Então eu tenho uma coluna desde os anos 1976, quer dizer, vai fazer praticamente 60 anos que eu assino coluna no jornal União, sempre voltada para a crítica literária, a resenha literária. Conhece, né, profundamente a literatura. Aqui os autores locais, mas também autores de fora, da literatura estrangeira. Quer dizer, é um trabalho que a gente vem fazendo, que hoje, ao longo do tempo, a gente percebe que é um trabalho que serve como um documento, como um acompanhamento da vida literária, é um trabalho de referência.
e que deu uma sustentabilidade, digamos assim, ao meu ímpeto, né? A minha vontade de ler, de conhecer, de dividir as conversas com os meus pares, em vários ambientes, na Academia Paraibana de Letras, da qual eu faço parte, aqui da Livraria de Luiz, que é uma academia paralela, não é formal. Anos, né? É, exatamente. Então, isso aqui é um ambiente, todos os sábados nós nos encontramos com escritores, com lançamentos, e isso vai dando uma dinâmica, né? A vida cultural da Paraíba. João Pessoa é uma cidade ainda pequena, vamos dizer, a comparar com grandes metrópoles como Fortaleza, Recife, Rio, São Paulo, mas é uma cidade que tem uma vida cultural muito ativa, sabe? Muito sanguínea, muito verdadeira, muito pulsante. Assim como Maceió. Eu tive, inclusive, relações com Maceió porque tive uma filha que ensinou muito tempo no IF lá e eu viajava mensalmente para Maceió. E convivi com alguns escritores, com algumas figuras de Maceió, uma cidade que tem também uma reserva histórica muito grande, grandes escritores. Basta dizer que talvez ela tenha o maior escritor do século XX, que é Guimarães Rosa, aliás, Graciliano Ramos, vou dizer Guimarães. Quer dizer, né? Eu acho assim, um escritor de uma fortaleza, de uma grandeza, né? De uma presença na vida literária como poucos, né? Nós temos aqui o seu amigo, o seu Êmbolo é ao mesmo tempo seu amigo, José Lins do Rego, quer dizer, que foram inclusive contemporâneos naquelas décadas de 20 e 30. A Alagoas foi um centro pulsante da cultura brasileira, porque veio de Alagoas quem? Aurélio Buarque, de Holanda, né? Veio o Zé Lins morou lá, veio o Leduívo, o Graciliano, né? Nós temos aquela figura que escreve muito, o Disseu Lindoso, lá de Alagoas, o poeta Jorge Cooper, de Alagoas, certo? Nós temos o Jorge de Lima, talvez um dos maiores poetas brasileiros, é de Alagoas, entendeu? Talvez tenha escrito o maior poema, ao mesmo tempo lírico, épico e dramático da literatura brasileira, que é a Invenção de Orfeu. O Jorge de Lima é uma figura completa, né? Não era de Maceió, era de União dos Palmares, mas é um dos grandes nomes referenciais da literatura brasileira moderna e contemporânea. Então, Alagoas é um estado muito pequeno geograficamente e muito rico simbolicamente, assim como a Paraíba. Isso. E me diga uma coisa, essa sua veia de estudar, de conhecer toda essa cultura literária, fez com que, qual a transformação na sua vida? Como é que foi esse impacto na sua vida? Me deu, digamos assim, a convicção de quem sou hoje, né? Eu sou um homem simples do interior, da zona rural, vim como muitos migraram para cá, para a capital, para fazer a vida, né? E no meu caso, fazer a vida literária e pedagógica. Eu sempre fui professor, sempre fui ligado aos livros, à leitura. E hoje eu estou naquela fase da vida em que a gente, digamos assim, faz como que a colheita do que plantou, né? Eu acho que é importante essa trajetória. A cultura brasileira é uma coisa muito plural, muito dinâmica, muito diversificada, e a gente, com a nossa pequena contribuição, né, com a nossa anônima trajetória, humilde trajetória, também dá a sua contribuição. Eu me sinto, desse ponto de vista, não vou dizer, digamos, realizado, porque o homem, enquanto respirar, não está realizado, né? Ele tem sonho, tem expectativas, ele quer fazer alguma coisa. O homem não é um ser, é um devir. É verdade. Então, eu me coloco nessa posição, entendeu? E acho que, sem a literatura, eu não conseguiria, digamos, conceber o mundo, né? Sem a palavra escrita, eu não conceberia o mundo, né? Não saberia respirar sem essa coisa que é a vida literária, seja do ponto de vista da produção, seja do ponto de vista principalmente da leitura. E falando da palavra, veja, o mundo foi criado através da palavra, não é verdade? Isso, é verdade. Então é aí que começou. Então todos nós existimos porque a palavra existe. Muito obrigado. Antes de tudo, o verbo. Antes de tudo, o verbo, né? E assim, valeu. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Estamos aqui na Livraria do Luiz, sabe com quem? Com o poeta Políbio Alves. Ele, que é uma pessoa que veio da simplicidade e conquistou aqui em João Pessoa
esses degraus da escrita, da palavra, para tocar corações. Políbio, me conte um pouco da sua história. Eu sei que você foi um garoto que nasceu num local de extrema vulnerabilidade. Eu nasci em Cruz das Armas, um bairro operário aqui de João Pessoa. Minha família é camponesa. Minha mãe, meus avós é camponesa. E depois vieram para João Pessoa e eu nasci aqui. Naquela época, em Cruz das Armas, as casas eram de palha, barro e só tinha o espaço. Os nossos degredos era num lixo, era num buraco. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. Minha mãe não tinha diploma nenhum, mas era pós-doutora em tudo que você podia imaginar. E ao lado da nossa casa tinha uma escola de fundo de quintal, que a professora Nice era a prima-dona do local. Tudo importante, que a casa dela era de telha, a casa dela era de cimento, de tijolo, e a nossa era de barro. E um dia eu cheguei, me aproximei dos degraus da casa dela, e ela me puxou pela orelha e disse: o que é que você está fazendo aquele dia? Eu sei, eu sei. Quando eu li o texto que ela mandou, ela ficou assim, ó. Eu disse: tem mais, eu sei matemática, geografia, 5 anos. Eu sei geografia, história, e por aí vai. E eu comecei a frequentar a escola dela. Antes, o único livro que eu conhecia é a Bíblia, porque meu avô era evangélico e obrigava a gente a escutar a Bíblia. Eu tinha maior raiva. Foi muito importante também, né? Apesar de... Depois eu descobri que a Bíblia é o maior livro do mundo, tem tudo, e poeta, e poesia, que os salmos. Todos os salmos são. E nessa escola eu fui ajudar ela a ensinar. Eu vi os livros, porque o livro, a Bíblia, ninguém podia tocar, só meu avô. Era um livro sagrado, era só ele que poderia tocar. E eu devorei o livro todo da professora, devorei. Ela ficou impressionada, depois me levou para a biblioteca aqui do centro da cidade. E um dia ela chegou e disse mesmo assim, sim, aí nesse período que eu devorei esses livros, eu comecei a sentir umas coisas na minha cabeça, e a vizinha disse que era negócio de espiritismo. Aí eu por mim mesmo, digo, se eu escrever isso vai sair de mim, e é como se fosse um parto. Aí você começou a escrever. Escrever. Eu rimava pão com mão e achava que era poesia. Botava debaixo das carteiras, chegava antes. E um dia ela disse assim: eis aí o poeta. Eu não sabia nem que era poesia. Isso foi o começo de tudo. E olha, falando em poesia, eu gostaria que, por favor, mostre que essa poesia que está aqui, está nas paredes aqui da livraria do Luiz. Olha que lindo, é dele. De uma forma poética e profunda, ele fala da sua história. E ele faz uma ligação da história dele com o rio, né? A lágrima é o rio que sai do seu corpo. É a sua história. Um corpo ativo, pulsando. É maravilhoso. Como é importante nós podermos nos expressar através da palavra. E veja a simplicidade com que a mãe dele doou para ele tudo o que ela tinha. Ele disse que ela não tinha, ela tinha sabedoria. Ela doou para você sabedoria. Ela deixou esse legado para você. E você levou em frente. E é isso que nós temos aqui hoje. E esse livro, olha, esse livro aqui que ele lançou, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Varadouro Navegando Imagens. O que é Varadouro? É o centro da cidade, onde nasceu a cidade. Esse livro, como eu já disse, é o testamento cultural, histórico e sentimental da cidade de João Pessoa. Eu sou o único poeta e escritor que tratou desse assunto. Nenhum outro escritor
nem nacional, nem paraibano, né, aqui da Paraíba, falou sobre esse assunto. Eu fui muito atrevido em fazer isso. E eu escrevi esse livro não aqui. Eu escrevi esse livro quando eu estava no Rio. Né? E escapou, porque um amigo meu, militar, me admirava muito e guardou esse livro. E você também esteve presente na ditadura, né? O que aconteceu com você? Eu fui preso político. Por quê? Porque eu lecionava no calabouço. O que é o calabouço? Era um restaurante e tinha um curso supletivo que eu consegui em um ano no Ministério da Educação, e eles diziam, não, até que eu consegui. E Sobral Pinto, que era a maior autoridade militar, ficou assim, meu amigo, ficou admirado como é que o paraibano, que não tem nem o que comer e consegue um negócio desse. Ele tentou, desistiu, e eu consegui. Né? A partir daí, eu fui lecionar no calabouço, e um belo dia fui preso, a primeira prisão. Todo mundo que era preso se escondia, eu fui todo arrebentado da aula, não me pergunte sobre isso, fui da aula. E Sobral Pinto disse, Políbio, o pessoal da ditadura está com medo de você, porque você não tem medo dele. Mas de quê? Eu não fiz nada demais. Exato, estava trabalhando com educação, estava preparando o povo. E outra coisa, eu dizia que a gente tinha que ir para a rua, não podia ficar. Ele disse, você não é professor, qualquer um é professor, você é educador. Porque eu dizia que a gente tinha que brigar. Mesmo que fosse com um pedaço de pau enfrentando uma metralhadora. E isso aconteceu. Garrafa, pedaço de pau, enfrentava. E outra coisa, o calabouço preparava as passeatas, não era escondido não, a gente ia para a rua assim mesmo. E por causa disso, eu fui preso político, passei 2 anos sem andar, ainda hoje tenho sequela dessa história, e o que me salvou foi Sobral Pinto, que ele, quando eu fui preso, avisaram que eu tinha sido preso, na passeata dos 100 mil, Edson Luiz, eu encontrei no meio da rua, e levei para o calabouço. E eu dava aula de manhã, à noite no calabouço, e de dia em Niterói. Quando eu estava me aproximando do calabouço, uma distância assim, de 200 metros, eu vi que foi os tiros, corri. Chegou a Luiz Raposo, que eu nunca esqueci esse nome, um aspirante, deu um tiro no peito dele, sem motivo nenhum. Então, era 30 policiais para 300 alunos, nós tomamos o corpo e levamos para a Assembleia Legislativa. Eles queriam tirar o corpo, a gente não deixou, porque senão tinha escondido. Então, esse Luiz, meu aluno, foi registrado com o primeiro crime político. Né? E por isso, eles me pegaram em 68, 1º de maio, matou todo mundo, acabou com o calabouço, acabou com tudo. Mas você resistiu e hoje está aqui. O importante é que você não desistiu do seu sonho, que era escrever, contar suas histórias, falar da tua alma e colocar na poesia aquilo que vai no seu coração. E esse livro do Varadouro, que é a sua memória, aqui de João Pessoa, que é o que você produziu ele lá, mas com essa memória afetiva dessa terra Aí você me pergunta, por que você foi para o Rio? Porque aqui não tinha emprego, só se fosse político. Eu não tinha, né? Eu era mendigo, não tinha. Então eu fui para o Rio porque eu soube que lá podia, naquela época era... Mais oportunidade. Assim, era porque lá tinha concurso público. Sim. E eu queria um concurso público para ninguém botar na rua. Porque quando eu era criança, eu via muita gente desempregada. Eu não entendia por que as pessoas ficavam desempregadas. Entendi. Eu não entendia como foi a pessoa desempregado e a mulher grávida. Isso não me... Sem um emprego, sem ter uma condição básica. Então eu fui para o Rio de Janeiro com a mala de papelão, R$20 no bolso, sem conhecer ninguém. Como é que eu podia ficar na casa de estudante se eu não era estudante? Faltava terminar o 3º ano clássico. Eu fazia o clássico porque eu queria ser jornalista. Aí, fui para cá, cheguei lá, disse que era Paraíba, é melhor dizer outra coisa. O cara ficou com medo. Eu disse, eu vou ficar aqui. Porque eu disse assim, eu vou estudar.
Aí botou o livro lá, ele me mandou botar a mala debaixo de uma escada. Essa casa não tinha nem porta, era um edifício de primeiro andar, aí em ruínas. Lá tem os mendigos. E tem o pessoal nobre que morava em Botafogo, que eram os estudantes ricos. E como é que eu podia comer no calabouço se eu não estudava? Foi aí que eu tive essa ideia de fazer o supletivo para eu terminar. Eu passei um ano no Ministério da Educação para estudar, dizia que eu era doido. Eu ia de manhã de tarde, de manhã de tarde, de manhã de tarde. E um belo dia eu fui com uns 100 ou mais pessoas e eles fizeram, autorizaram. Com um mês eu terminei o supletivo, com um mês depois eu passei no vestibular. E estou aqui para contar a história. Isso, e essa história está sendo contada aqui no programa Trilha Social. Vale a pena você ter esse livro para observar e sentir a alma desse grande poeta. Aqui ele coloca a sua poesia junto com as fotos dos locais. Isso é a realidade. E também o que vai na alma dele com relação a essa história, a essa terra, fonte. a essa fonte. Então, a fonte. Você fala da fonte mesmo, e a fonte é o rio que flui. Não só o rio que flui aqui fora, que traz vida para o meio ambiente, para o nosso, mas também aquilo que circula nas nossas veias e nas nossas histórias através da cultura. Esse livro foi considerado, na França, um novo épico. Por que o novo épico? Porque todos os épicos é uma pessoa. Esse aqui é o rio, é o ribeirinho, os edifícios, os sobrados de ruína, as ruas esburacadas, a população. Como ela é. É. Sem maquiagem, mas poeticamente sendo descrita. Olha, maravilhosa a sua história. O programa Trilha Social gostaria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Olha, se eu estou hoje aqui, é porque foram os livros que me salvaram. Você pode se decepcionar com tudo, com sua mãe, com seu pai, com seu país, com Deus, mas com o estudo é impossível. Não pode ser. O livro, como eu disse, me salvaram. O livro é que me fizeram hoje o cidadão que eu sou, viu? Ando de cabeça levantada, não devo nada a ninguém. Todos os concursos que eu fiz, passei em primeiro lugar. Não é porque eu sou gênio, não. Porque eu estudava. Né? Eu nunca fiz um concurso se eu não soubesse todo o programa do edital. Então eu fazia, o pessoal faz um concurso e se preocupa com vaga. Eu só quero uma, que é minha. É claro, e essa sua visão faz com que as coisas se concretizem. Sim, lógico, agora tem que estudar. Estudar é tudo, é tudo. Você tem um filho, dá um carro para ele, obriga ele a estudar. Ele vai saber respeitar o carro que tem. É verdade. Viu? Então é isso. Vamos, gente. Faça de cada um seja o Brasil. Não espere do Brasil nada, não. De você. Eu sou o Brasil. Por isso, eu gosto tanto de mim. Eu sou apaixonado por mim, pela minha história, pelos meus livros que eu estou escrevendo. Eu ainda estou escrevendo. E pelo Brasil. Viu? E pelo Brasil. Sim, lógico. E assim é. Muito obrigado. O programa Trilha Social agradece essa sua participação e essa grande mensagem. Aqui na livraria do Luiz, em João Pessoa. Que é a casa do autor paraibano. Isso. Eu já disse que eu tenho duas casas. Uma com o meu sabonete e a pasta de dentro. E aqui onde eu recebo os amigos. E é aqui o local, o coração dos poetas e dos escritores. E outra João coisa, Pessoa. é melhor que fique registrado. Todos os cafés literários é uma mesa forrada e não tem livro. Esse é o único que tem livro. Tem, e cada um está contando a sua história. Muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado. Obrigado por você. Obrigado. Tá certo, viu? Espero que vocês tenham gostado dessas entrevistas e como é bom compartilhar conhecimentos de outros escritores de outros estados do Brasil, né? Então, o programa Trilha Social agradece a sua audiência e o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem e eu vou estar esperando você, sempre com novidades. Até lá!